Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui pelo YouTube da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, aqui de São Paulo. O nosso tema escolhido para hoje, afinal de contas estamos no tempo da Quaresma, um tempo de conversão, é a confissão, o sacramento da confissão. E temos hoje com a gente Frei Marcelo Aquino, que veio trazer um pouco dos seus conhecimentos e compartilhar com a gente a sua experiência e sua sabedoria quanto à confissão. Obrigada pela sua presença, Frei. À disposição. Boa tarde. Podemos começar com a oração, né? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para nós começarmos essa conversa, Frei, a minha pergunta seria: por que nós devemos nos confessar diretamente a um padre, já que todos nós sabemos que Deus conhece o nosso coração e conhece os nossos pecados até mais do que a gente? Por que nós devemos buscar o confessionário e um padre? Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão logo após a ressurreição, né? Então, Nosso Senhor quis que os fiéis se confessassem com um ministro de Deus. Então, nós não podemos nos opor à vontade de Deus, né? Quando Nosso Senhor disse, se referindo aos apóstolos: a quem vós perdoardes os pecados serão perdoados; a quem vós não perdoardes, os pecados serão retidos. Ele estava claramente dando autoridade aos apóstolos e assim aos seus legítimos sucessores a graça de dispensar o perdão. Quando nós nos confessamos, nós não vamos contar para Deus o que nós fizemos. Nós vamos pedir perdão a Deus pelo que nós fizemos, porque Deus já sabe o que nós fizemos. Agora é preciso que haja remissão da minha parte para que Deus venha com a graça do perdão. A gente tem a graça de ter o perdão de Deus através das mãos de um sacerdote. Por que a gente não vai querer isso, não é, Frei? Pois é. Próxima pergunta. De quanto em quanto tempo nós devemos nos confessar? Qual a orientação da Santa Igreja e de vocês, padres? A orientação da Igreja, contida no Catecismo, é que nós nos confessemos pelo menos uma vez por ano. Mas isso vai de cada pessoa, né? Existem pessoas que se confessam toda semana. Existem pessoas que se confessam todo mês. O que nós não podemos é banalizar o sacramento, né? Querer confessar toda hora, né? Eu já tive penitente que confessou de manhã com o padre e de tarde veio confessar comigo. Jesus. Ou seja, a pessoa não está com firme propósito de mudança de vida. Então ela quase que brinca com a confissão, né? Existem santos como São Pio X. Ele informou uma vez que ele confessava todos os dias. Mas Deus sabe qual era a necessidade dele, Deus sabe qual era o propósito dele dessa confissão todo dia, mas ele confessava todo dia. Como Papa, ele tinha um confessor exclusivo, né? Então, todos os dias, quando ele acordava, ele fazia as suas orações pessoais, né? Fazia a oração das horas, que é a oração obrigatória para todo o povo de Deus, especialmente para o clero, e em seguida ele confessava. Aí depois que ele confessava, ele ia, celebrava a missa, aí depois que ele celebrava a missa, aí ele ia e tomava café. Então, o dia do Papa começava com a confissão. Daí a gente consegue ver a importância desse sacramento, então a gente não pode banalizar de forma alguma, não é, Frei? Sim.
Agora, Frei, eu queria te perguntar algo que eu sinto que é uma dúvida de todos nós leigos dentro da igreja. Qual é o instrumental que eu preciso ter para fazer uma boa confissão? O que eu preciso fazer para chegar ciente dos meus pecados e confessá-los claramente a um padre? O que vai guiar a nossa confissão para ser uma boa confissão é o exame de consciência. O exame de consciência é aquele momento em que você e Deus se encontram para poder rememorar, trazer na memória os pecados que você cometeu. Algumas pessoas usam um papel para anotar, outras pessoas lembram e quando chega na hora de confessar elas falam tudo. Mas tem gente que faz o exame de consciência, mas na hora de confessar ela não consegue lembrar tudo que ela lembrou em casa. Porque geralmente o exame de consciência a gente faz em casa. Mas se a pessoa chegou na igreja e ela tem condição de fazer o exame de consciência para depois confessar, ela pode fazer na igreja também. Às vezes fazer na igreja é bom porque vai ter menos tempo para a pessoa esquecer, né? Quando a pessoa faz em casa, de casa até chegar na igreja, pode ser que ela esqueça aqueles pecados que ela lembrou. Certo, Frei. É muito importante a gente sempre pedir a presença do Espírito Santo para que ele dê essa clareza na nossa mente e a gente não esqueça nada no momento da confissão. Ele é nosso melhor amigo nesse momento, não é, Frei? Sim. Outra pergunta também muito frequente é: Frei, eu preciso buscar o sacramento da confissão, mesmo não tendo o sacramento da comunhão? Uma coisa isentaria a outra? Realmente, a grande maioria das pessoas estão acostumadas a confessar porque elas não querem comungar em estado de pecado. Mas a confissão, independente de eu ir depois numa missa, né? Às vezes eu posso me confessar e não vai ter missa, ou eu não vou ter condições de ir na missa, né? No caso de semana, às vezes a pessoa está no trabalho, passa numa igreja, se confessa e volta para o trabalho. Ela não vai ter condição de ficar na missa porque está na hora de voltar para o trabalho. Ela deve confessar do mesmo jeito. Agora, se tiver uma missa depois e a pessoa tiver condições, é bom que a pessoa assista a missa, né? Porque ela acabou de ser purificada das faltas cometidas e agora ela pode fazer um encontro pessoal com Deus na Santíssima Eucaristia com a alma limpa, né? Acho que não tem nada melhor do que a gente fazer sempre buscar essa limpeza do templo, que é o nosso corpo, para receber Jesus. Assim como a gente limpa a nossa casa para receber uma visita, é muito importante a gente limpar a nossa casa espiritual para receber Jesus. Frei, outra dúvida também que a gente vê muito frequente dentro da igreja é: eu sempre cometo o mesmo pecado. Mesmo assim, eu preciso confessá-lo mais e mais e mais vezes? Sim. Independente da quantidade de vezes, nós devemos confessar. Só que nós precisamos fazer um esforço para alcançar a graça da conversão, né? Da mudança de vida. Isso não significa que porque eu não alcancei que eu estou perdido. Não, eu devo confessar, mas devo procurar fazer alguma penitência para me ajudar a esforçar o espírito a repelir o pecado, né? Se eu não faço nada para me esforçar, eu vou como que brincar de confessar. Eu peco e vou lá e confesso. Peco, vou lá e confesso. Então eu preciso fazer um esforço. Esse esforço ele vem de dentro, né? Eu quero purificar minha alma. Eu quero deixar de ofender a Deus. E aí eu vou e busco confissão. Muitas vezes nós nos confessamos e depois que a gente sai da confissão, a gente se sente como se agora eu estou livre, Deus já me perdoou, nada vai me acontecer. Não, a gente deve sair da confissão firme com o propósito de ficar atento contra o pecado, porque depois que a gente confessa, muitas vezes o diabo atenta muito mais, porque o diabo quer que eu volte para o estado que eu estava antes da confissão.
O famoso estado de desgraça, não é, Frei? A gente tem que ter sempre essa consciência de que será uma luta eterna até chegarmos à casa do Pai. A gente nunca pode parar de lutar contra o pecado. Não devemos desistir de lutar, porque eu digo sempre isso aos meus penitentes. A luta contra o pecado não é uma luta contra qualquer coisa, é em defesa da própria alma. Eu estou lutando para defender minha alma, para que minha alma não se perca. Verdade. Que Deus nos abençoe sempre, não é, Frei? Para a gente encerrar agora esse momento das perguntas, essa é uma questão muito interessante para a gente entender quais são as atitudes que nós devemos ter diante de uma confissão. O que é que invalida uma confissão, Frei? O que invalida uma confissão é eu ir me confessar e omitir algum pecado. O que é omitir? Omitir é quando eu lembro, mas eu não falo, né? Deus, Ele está vendo o que eu estou... Deus não sabe só o que eu falo, não. Ele sabe o que eu penso, né? Só o diabo não sabe o que eu penso. O diabo só sabe o que sai da minha boca. O que está na minha cabeça, só Deus que sabe. Então, Deus sabe que você lembrou de um pecado e por algum motivo, por vergonha, seja lá o que for, você não confessou. Então, se você fizer isso, a sua confissão é inválida. E também se você vai confessar, mas você não está arrependido, a confissão é inválida, porque para receber o perdão é preciso que haja arrependimento. Se eu não estou arrependido, Deus não perdoa. Nós temos que ter o firme propósito de mudarmos de vida. Sim. A mudança de vida tem que ser real. A gente tem que chegar com Ele no confessionário, não é, Frei? E agora, para a gente encerrar esse momento, que eu tenho certeza que foi muito edificante, como foi para mim, eu queria pedir que o Senhor passasse uma mensagem para os nossos telespectadores, os fiéis e paroquianos que estão acompanhando essa conversa, para que eles busquem esse sacramento tão importante, nesse tempo tão importante que é o da Quaresma, para que a gente possa voltar a esse estado de graça e ao encontro verdadeiro com Cristo. A Quaresma é um tempo propício para nos esforçarmos para alcançar a conversão. Para que a conversão seja plena, não existe conversão sem o reconhecimento das minhas faltas. Então eu convido cada um dos paroquianos da Basílica, e não só os paroquianos, a todas as pessoas atingidas pelas mídias sociais da Basílica do Carmo, eu convido vocês a fazer uma visita ao que é realmente o sacramento da penitência, né? A gente pode adquirir algum livro, ler algum texto sobre a confissão, para que nós possamos cada dia mais nos aprofundar nesse sacramento, né? O sacramento da confissão é um bálsamo para a alma, né? Um remédio para a nossa alma. Todas as vezes que nós estamos em pecado, nós estamos doentes. E aí nós nos confessamos e ficamos curados. Existem santos, né, da igreja que dizem ainda mais profundamente: quando eu estou em pecado, minha alma está morta. E depois da confissão, minha alma ressuscita. Então Deus não quer nossa alma morta. Deus quer nossa alma viva, para que eu possa cantar as maravilhas do Senhor e fazer com que o número daqueles que serão salvos cresça cada vez mais. Pelo testemunho, né? Pela nossa evangelização. Cada um de nós, cada um, não só os padres e os religiosos, mas todo batizado é chamado a fazer algo pelo bem das almas. E esse algo é evangelizar. Nós evangelizamos não só pela palavra, nós evangelizamos pelo testemunho, né? Se uma pessoa vê que eu, que sou padre, sempre estou procurando a confissão, ela vai dizer: ó, se o Frei Marcelo procura a confissão, como é que eu não vou procurar? Se ele, que é padre, vê que é necessitado da confissão, eu também preciso procurar. E aí a gente vai criando aquela intimidade com a confissão que vai favorecendo
o crescimento espiritual e o bem da minha alma. Então, convido a cada um dos internautas a conhecer melhor a confissão. Se você não adquiriu um livro para ler, quem sabe você pode procurar um padre, um religioso ou algo parecido para pedir alguns esclarecimentos, né? Você pode perguntar alguma coisa que você não conseguiu entender para que o padre possa te ajudar. E uma coisa interessante que eu gostaria de falar é que nós, quando vamos nos confessar, nós temos que ter bastante atenção com isso. Eu compareço diante do Padre para acusar os meus pecados. Eu não vou lá para dizer, meu marido fez isso, meu filho fez aquilo, minha prima fez isso, minha tia fez aquilo. Não. Você vai lá para dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? Você não vai pedir perdão pelo pecado dos outros, você vai pedir perdão pelos seus pecados. Então, é uma coisa muito importante, porque, infelizmente, muitos penitentes demoram muito tempo na confissão acusando os pecados dos outros. Nós também não vamos nos confessar para dizer ao Padre as nossas qualidades, as nossas virtudes. Né? Tem gente que vai se confessar e só quer falar que fez coisa boa. Mas a confissão não é para falar que fez coisa boa. Coisa boa não é uma coisa ruim. A confissão é para dizer as coisas ruins que eu fiz. Eu falei mal de não sei quem, eu xinguei não sei quem, eu atendi mal a pessoa. Essas coisas que nós devemos falar na confissão. Então, para preparar-se bem, é preciso conhecer melhor o que é esse sacramento. Sem conhecimento não há amor. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Pois é. Que a gente possa ser esse evangelho na vida das pessoas, com o nosso testemunho, com a nossa busca. E a gente agradece muito que vocês assistiram esse vídeo até o final. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, outros temas que nós podemos trazer. Já segue a gente, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like e acompanha a gente nas nossas redes sociais e mídias da Basílica do Carmo, no Instagram e no Facebook. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Frei Marcelo. Deus abençoe seu ministério e que vivamos uma boa quaresma. Amém. Eu que agradeço pelo convite. Amém.